tendo, inclusive, uma discussão, né, com relação com a reforma trabalhista. Antes, só para que fique claro, né, antes da reforma, os bancos de horas, as empresas que praticavam banco de horas, essa cobrança do limite diário de 2 horas extras, quando isso se dava de forma habitual, a Justiça do Trabalho vinha entendendo, né, que esse banco de horas, né, não estava atendendo a finalidade específica, desconstituiu esse banco de horas e a empresa tinha que pagar isso, o banco de horas em espécie, né, e como hora extra. Aqui vem o grande problema, né, que hoje, né, isso nós já até conversamos, né, com a nova reforma trabalhista, veio um parágrafo dentro do artigo 59 do CLT falando que esse banco de horas feito com habitualidade, ou seja, essa extensão de 2 horas diárias habitual, não configura, não descaracteriza o banco de horas. Mas isso tem que ser visto com um certo cuidado pelas empresas, porque há uma ação direta de constitucionalidade, né, para ser julgada ainda pelo STF. E o STF vindo julgar inconstitucional esse dispositivo, né, essa parte do parágrafo acrescido no artigo 59, isso pode causar um passivo trabalhista para as empresas, né? Então, eu aconselho, né, novamente aqui, como um direito consultivo, que as empresas, até o julgamento do STF, não pratiquem essa extensão de 2 horas do banco de horas de forma habitual, né? Para que evite até o julgamento do STF. Isso é de uma forma preventiva. Essa extensão que se diz é chegar a 10 horas por dia. 10 horas por dia, e isso de forma habitual. Por quê? Porque se o STF considerar essa parte da reforma trabalhista como inconstitucional, olha o passivo trabalhista que as empresas terão aí. Uhum. Você acha que é necessário fazer um acordo, ainda que individual, para aquela jornada 12 por 36? Ah, sim, com certeza. Uhum. Com certeza, porque tudo que sai da normalidade, eu aconselho que seja feito um acordo por escrito e formalizado para que evite problemas no futuro. A escala 12 por 36 é pessoal plantonista, né? Que acaba... Normalmente hospitais usam muito essa escala. Evite que isso está previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Exatamente. Às vezes já até está previsto. Né? Uhum. Às vezes já está previsto em convenção coletiva. A gente estava falando aqui, né, da questão da validade do acordo, né? Quanto tempo que dura um acordo desse, de banco de horas? Eu preciso renová-lo? Eu não preciso? Como é que é o procedimento? Se ele for feito um acordo coletivo, convenção coletiva, duração de 1 ano, né? E é bom que se renove justamente no mesmo período. Normalmente, os bancos de horas, os acordos de bancos de horas já têm previsão de renovação automática. Né? Uhum. Não, e hoje, com a regra nova da CLT, se tiver em acordo ou convenção, tem que ser renovado anualmente no acordo e na convenção, senão a cláusula deixa de ter validade. Né? E o acordo individual? Qual é o seu entendimento? O acordo individual, o prazo de compensação é de 6 meses. Uhum. Né? E é bom que se renove da mesma forma. Então, isso que é importante dizer, você não precisa fazer um acordo novo a cada 6 meses. Não. No contrato de trabalho, você vai ter um acordo de banco de horas e você vai ter um documento que a cada 6 meses você vai fazer a quitação desse saldo de horas, né? Positivo ou negativo. No máximo, até 6 meses, no caso do acordo individual, você vai fazer essa bom. E o empregador tem que respeitar esse prazo de compensação, né? Seja ele do acordo coletivo ou do acordo individual, para que ele não tenha que pagar isso como hora extra. Né? Uhum. Uma outra coisa que é importante, a obrigação de controle desse banco de horas e de demonstrar a validade das compensações que estão sendo feitas é do empregador. Né? Da empresa, assim como ele também cabe a ele dizer quando que o funcionário vai compensar aquela hora.
não pode, por exemplo, o funcionário, estou com muita hora, eu não vou trabalhar hoje, não avisa nada e vou compensar no banco de horas. Não funciona assim, né? Sim, isso aí tem que ser. Eu entendo que isso, tanto da parte da empresa como parte do empregado, isso tem que ter um acordo, né? Até mesmo para que não se configure também um acordo de banco de horas abusivo, né? Isso também a empresa determine como que o empregado vai gozar dessas horas, mas isso aí pode trazer um malefício para o empregado, né? Isso também não pode ser visto dessa forma. Acho que isso tudo tem que ser sentado e negociado entre empregado e empregador, para que o banco de horas seja considerado lícito. É o que a gente fala, né? O poder diretivo, o poder de direção da empresa é sempre do empregador. Mas a coisa tem que ser feita dentro da normalidade. Você não pode fazer exatamente, porque você não pode... o instituto. Você já não está pagando as horas extras. Você já fez um banco de horas justamente para não pagar horas extras. Mas você está tirando... E quando você faz um banco de horas e utiliza esse banco de horas, você está tirando do empregado também aquele período dele de estar com a família, estar descansando, né? E na hora de fazer ele usufruir disso também, isso tem que ser de forma também harmônica e de forma satisfatória também para o empregado. Senão fica algo ilícito, né? Então, aquilo que a gente falou, tem que ser o meio termo, né? Atender as necessidades da empresa e as necessidades do colaborador, do empregado, né? Agora, uma pergunta difícil, doutor Leandro. Como, quando e como se pagam essas horas do banco de horas? Isso aí, vamos lá. Dentro dos prazos de cada acordo. Sendo um acordo coletivo, convenção coletiva, você tem até o limite da previsão de compensação dos bancos. No caso, acordo coletivo e convenção coletiva, você tem até um ano para compensar essas horas, né? E no acordo individual, você tem um prazo até 6 meses. Entre empregado e empregador, vai haver um consenso para como que o empregado vai usufruir dessas horas, mas se não havendo esse gozo das horas do banco pelo empregado, essa forma de pagar vai ter que ser feita no momento que acabar o prazo de 6 meses. Ele vai ter que chegar e vai ter que pagar em horas extras aquilo ali se ele não gozou. E pode ser em caso de rescisão também do contrato de trabalho, né? Se ali tiver horas positivas do empregado, né, não gozadas dentro do banco de horas, isso vai ter que ser feito também pagamento em espécie como horas extras na porcentagem de 50%. Né? Uma outra pergunta, Leandro. Vamos supor que o empregado nesse banco de horas trabalhe no domingo e feriado. Essas horas são compensadas um por um? A gente tem que observar o adicional de 100%? Como é que funciona no banco de horas? Bom, isso tem duas visões nesse aspecto. Ou na hora da confecção do banco de horas, ou o empregador coloca uma cláusula que o trabalho em feriados e domingos sejam computados em dobro, né? Ou, né, fique estabelecido no próprio banco de horas, no acordo de banco de horas, que os trabalhos em feriados e domingos serão pagos em espécie como hora extra normal. Essa é a minha recomendação para que não dê problema no final da apuração do banco de horas. O que eu já vi acontecer em vários sindicatos, instituindo-se o banco de horas, é fazer a compensação em dobro, né? Por exemplo, nesses dias que você tem a hora extra 100%, domingo e feriado, para cada um dia trabalhado nesses dias, você compensa 2 no banco de horas. Ou essa hipótese de fazer a compensação, o pagamento, né? Não se compensar esses dias, se pagar esses dias, né? Qualquer das duas hipóteses, você não vai ter problema. Mas aí que a grande questão tem que positivar isso, né? Tem que estar isso no contrato para que não dê problema. Você pode colocar isso no acordo individual, não tem problema.
Mas o importante é que você veja sempre antes o que o seu sindicato orienta nesse sentido, tá? Normalmente as empresas